Olá, bom dia mais uma vez. Com vocês aqui vamos falar desse tema bastante controverso, polêmico. Uns acreditam que exista, outros não. Uns pensam que só são engodo e mentira, outros temem. E aí, muito controverso. Outros não gostam nem de falar, de conversar, acham que de falar e de conversar já está atraindo. Então evitam falar sobre o assunto. Mas hoje nós vamos desvendar, clarear algumas questões acerca desse assunto. É um assunto que existe, é uma coisa que existe, funciona, né? Funciona, para uns mais, outros menos, para alguns sim, outros não. Você vai entender o porquê que funciona ou não funciona. É um assunto muito usado, principalmente na política, em especial brasileira. Na política na África, Brasil, Bahia, o estado do Maranhão, no sul do país, no sul, quem diria, o sul também é muito ativo. Magia negra, feitiçaria, essas questões. Então o que acontece? Se não existisse, você acha que se fosse mentira, lendas, fábulas? Há quantos anos existe essa profissão? Você acha que teria havido mesmo a Santa Inquisição, onde perseguiu pessoas que nem tinham envolvimento com isso? Mas você acha que seria tudo invenção? Milênios, uma profissão antiga tão quanto a prostituta, as profissões mais antigas que existem no mundo, prostituta e feiticeiro, magia, essas práticas. Você acha que se fosse mentira, engodo, ainda existiria isso? Outra coisa, grande grupo que pede os trabalhos, contrata os feiticeiros, são pessoas ricas, grandes empresários, grandes políticos. Você acha que se fosse engodo, essas pessoas ricas, bem-sucedidas, políticos, empresários dos mais altos níveis, iria mesmo estar atrás desses feiticeiros e feiticeiras? Você acha que eles iriam estar atrás de mexer com esse tipo de coisa? Você acha que eles são burros? Para estar mexendo e atrás de uma coisa que não existe. Eu acho que com essa introdução aqui já consegui mostrar para você que existe algo mais. Existe algo além. Então, magia negra, feitiçaria, macumba existe. Existe. E funciona. As pessoas têm a mania de dizer que não acredita, achando que por elas dizer que não acredita, elas estarão protegidas. Só de falar que não acredita naquilo. Não é verdade. Para começo de conversa. Você não acreditar só é melhor do que você se encabular com aquilo. Inculcar e achar que estão fazendo, que fizeram o trabalho, macumba para você. Que a sua vida está ruim, está acontecendo alguma coisa. É assim um trabalho, é alguém que fez aquilo, jogou determinada prática. Então, praga. Então, não acreditar, ignorar só é melhor do que isso. Porque muitas vezes a pessoa não sofreu nenhuma ação de feitiçaria, de macumba, mas a mente dela, ela entra em vibração com aquilo e a magia, a macumba contrária a ela, o feitiço acaba acontecendo. Por quê? Porque ela entra numa vibração ruim, baixa a sua frequência, que a frequência do medo é a pior de todas. Existe uma escala tonal entre o estado mental e emocional da pessoa e a sua vibração em hertz, com poder, capacidade de atrair ou não determinadas coisas, fatores e questões. E a pior de todas é o medo. A vergonha, né? Vergonha, medo, são as que estão mais lá na base da pirâmide. E aí vai subindo. Onde a alegria é a quase última, o amor é tudo. Chega-se a Deus. Então quando você está vibrando na energia do amor, você se torna o maior co-criador, porque você se une a Deus e vira um só com Ele. Só que a alegria, né, que é difícil chegar. Como você vai chegar numa vibração de 1000 Hz? É muito difícil. Então, a alegria já é um intermediário aí. Eu acredito em torno de 600, 800 Hz. A vibração de quem vibra na alegria. Então já é bastante alto. Então, o que acontece? Quando a pessoa começa com essa desconfiança, esses medos, a alegria some dela.
e ela começa a entrar numa vibração, baixa vibração, uma vibração ruim, de medo, de tristeza, e é onde começa a acontecer as coisas ruins. Mas tirando isso, não tem nenhuma vantagem de ignorar e dizer que não acredita. Não estará livre de forma alguma. O correto mesmo é você saber que existe, que tem, que funciona e como você vai se defender disso. Você levando a sua vibração, estando na vibração de alegria, de paz interior, já fica mais difícil. Proteção a seres espirituais da luz, proteção a Jesus, a anjos, intervenção divina, funciona, dá certo. Jejum, oração, você estará protegido. Só que se você jejuma, ora, é religioso, né? É crente, acredita em Deus e Jesus. Só que também se está numa vibração de ódio, de medo, de pavor, não vai estar protegido, porque a sua vibração te denuncia. Então você acredita em Jesus, acredita em Deus, acha que está protegido. Mas se você vibra no ódio, na mágoa, na ira e do medo, na vergonha, a sua vibração é baixa e começa a entrar em fase com o feitiço, com a magia que foi feita. Então, existem N casos de pessoa que constrói casa, a casa cai, constrói, cai, constrói, cai. Faz o muro, Hélio Couto até cita nas palestras dele, faz o muro cai. Faz de novo, cai. Magia. Entendeu? A pessoa vai no médico, não descobre o que ele tem. Faz exames e mais exames, ressonância e mais ressonância, o problema tá ali. Magia, a questão energética. Só alguém que trabalha com energia, um sensitivo, vai entender o que está acontecendo. Alguém que tem uma compreensão, ou uma ligação maior, um dom específico para lidar com essas coisas. Pela medicina, as questões físicas não vai entender, bioquímica não vai entender. É preciso ir além, o campo energético, onde um sensitivo, uma pessoa que sente, que sabe, vai sentir o que está ali naquilo ali. E poderá desvendar de uma forma mais, um diagnóstico mais preciso. Então eu penso que fica bem esclarecido as formas de evitar e de que existe de fato. O que o Hélio Couto explicou numa das palestras dele. Uma da prática bem conhecida, né? Pega-se o sapo, porque o sapo, numa baixa vibração, o sapo vibra numa baixa vibração, porque é um réptil, um ser rastejante, réptil, odiado, desprezível, né? Ninguém deixa um sapo em paz, sempre toca na sua casa, joga sal, que acaba matando o animal. Quando joga sal, ele impede a respiração. Sai bolhas nele, queimaduras graves, impede a respiração e ele morre, que ele respira pela pele. Então jogar sal mata o sapo. E ele não tem nada de ruim, ele é um animal como qualquer outro, mas por ser réptil, um ser bem dos piores insetos, né? As pessoas geralmente não gostam de sapo, acham ele feio. Então por isso que escolhem ele, mas poderia ser qualquer um outro animal. Escolhem o sapo, qual é o nome da pessoa, faz ali um ritual. E o que aquele sapo sente, a pessoa sente. O medo que o sapo sente, o pavor de estar com a boca costurada, a pessoa que está com o nome ali dentro sente. Tudo de ruim, fome que o sapo sente, aquela pessoa sente e não consegue comer, porque está costurada também. Então o sapo está com a boca costurada, a pessoa está com a boca costurada energeticamente. É como se fosse a costura, não consegue comer, vai morrendo, definhando. Toda dor que o sapo sente, a pessoa sente. E quando o sapo, por fim, morre de inanição, fome, sede, sem poder comer nem beber, a pessoa também morre. Por isso que esse tipo de magia, sempre a pessoa joga o sapo na casa onde está ali. Ou no sítio, ou na casa da pessoa. Para o quê? Entrar em fase mais fácil. Uma vez estando mais próximo, está mais relacionado. E aí é onde vai entrar em fase um com o outro. Tudo que um sente, ele vibra aquela energia, e como o nome está ali dentro, ele vibra em direção àquele nome. Então existe algo mais, minha gente, do que apresenta o mundo físico, material, que nós enxergamos e apalpamos. Existe muita coisa. Falar a verdade para vocês, a verdade mesmo é do outro lado. Esse mundo nosso, físico, que nós enxergamos, palpamos, é sombra simplesmente. Nós vivemos numa sombra, numa matrix. É uma matrix, é como se fosse um programa de computador criado. E essa vida nossa é como um sonho passageiro. Está escrito na Bíblia. Olha a Bíblia, quanto é importante. Um sonho passageiro, um conto ligeiro. Está no livro de Salmos. Colossenses 2 fala
que este mundo, essa realidade nossa, é só a sombra das coisas futuras. Por isso não vale a pena você enveredar pelo caminho de fazer magia, prejudicar os outros, ganhar poder, obter vantagens ou riqueza usando a magia negra, usando as intenções mais más, esse poder oculto mais maligno. Não vale a pena porque esse mundo é passageiro e uma sombra. Então, e o que faz fica gravado nos campos acásticos. Fica gravado. Então, isso fere os chakras. A pessoa vai com dívida para outra vida. Paga aqui, paga no pós-vida. Tudo que fez de ruim. Então, tem que pensar muito bem antes de fazer. Não é aconselhável a mexer com esse tipo de coisa. Mas é importante saber, entender. Tem um amigo meu que trabalha comigo mesmo, que ele ganhou um presente de uma menina. Uma cesta muito bem feitada com vinho, jarra, um relógio ainda de presente. E ele, sendo conhecedor disso, o que ele fez? Quebrou tudo, jogou tudo no chão. E ele conta assustado. E olha que ele tem conhecimento nessa área, que ele tem familiares que trabalham com essas coisas. As taças ficou em forma de chifre, 2 chifres. Com tudo que ele jogou para desmoer ela, para quebrar. Ficou 2 chifres. Ó. E a champanhe que ele ganhou, o vinho que ele ganhou também, quando ele quebrou, ficou 2 cacos em forma de chifre. Ele entendeu como um mau presságio. E ele vendeu um relógio para um amigo dele na hora. Quando ele não bebeu, colocou aquele vinho lá também, ninguém bebeu. Qualquer um podia beber no trabalho, lá no quartel onde trabalha. Ninguém teve coragem de beber o vinho. Parece que sabia, sentia alguma coisa. E quando ele quebrou, que o outro colega comprou o relógio, estava usando sob disso, arrancou na hora o relógio, perdeu o dinheiro que deu e quebrou o relógio na hora. Passados uns dias, ele viu alguém que conhecia essa moça que deu esse presente para ele. E falou, como é que tá a fulana lá, que ela mora em outra cidade, né? Como que tá a fulana lá que mora em tal cidade? Não vou citar o nome, senão vão acabar, de repente, descobrindo o fato. Ela é evangélica, né? Porque ela falou pra ele, pra esse rapaz que ela deu esse presente, que ela era evangélica e tal. Ela é evangélica, né? O outro falou, não, evangélica? Não, aquilo é uma feiticeira, rapaz, uma macumbeira. Aí ele pensou com ele. Fiz certo. Era verdade. Então era uma amarração, uma forma de amarrá-lo, de escravizá-lo. Ele ia acabar o que? Dando, de repente, tudo que tinha. Ele ia acabar se abrindo para essa pessoa e ela ia destruir a vida dele. Poderia destruir a vida dele. Nem sempre os propósitos são bons. E ele, tendo conhecimento, quebrou tudo, jogou tudo fora, não comeu e aquilo não atingiu ele. Não pegou ele. Então são N's e N's exemplos que eu poderia contar aqui. Teve de um outro rapaz também que trabalhava e tal, com os aprendizados do livro São Cipriano. E ele fazia coisa para atrair e tal. Ele cortava pedaços de papel e passava como dinheiro nos bailes, naqueles bailão, naquelas danceterias, discoteca. As meninas ali ficavam esperando já ele. Então era uma magia feita e que valia na hora que ele ia entregar ali, pagar, ele entregava, a pessoa enxergava como uma nota que ele imaginava. Então ele queria que aquilo fosse uma nota de 100, a pessoa enxergava como uma nota de 100. Ele queria que fosse uma nota de 50, enxergava como uma nota de 50. E ele disse ainda que se testar com a caneta, testa normal, dá com o original. Só que quando põe lá na gaveta, depois aquela nota de dinheiro some. Quando a pessoa vai fechar o caixa de madrugada ou no outro dia, ela vai ver vários papéis riscados ali com a caneta. Papel lá no meio do dinheiro, um papel com um risco assim. Ué, esse papel tá fazendo aqui no meio do dinheiro. É a nota que viria era papel e não deixou de ser. Só que a magia é só na mente da pessoa que vê. Então, ele comprava baldes de bebida e dava para todo mundo, só que ele abandonou, se converteu a Cristo e hoje ele é crente, ele abandonou essas práticas, jogou o livro São Cipriano fora, no rio, até mesmo São Cipriano se converteu e morreu cristão, vocês sabem disso? Só que como era na Idade Média, muito antigo isso, ele se converteu ao cristão católico, né? A igreja católica, o cristão, inclusive ele passou por terríveis coisas depois, porque ele tentou uma magia. São Cipriano tentou uma magia o seguinte, de um príncipe queria casar, o filho de um grande comerciante, um homem rico, queria casar com uma princesa de um determinado país, que eu não me lembro, não sei se era a Romênia, um daqueles países ali. E a moça tinha feito voto de castidade, de celibatário, de manter-se virgem para Cristo, por Cristo, viver por Cristo. E o rapaz queria casar com ela. E ela não queria, não deu chance, por mais que ele tentou, ele foi até São Cipriano e encomendou essa magia para que ele pudesse casar. E a moça continuou não querendo. São Cipriano saiu,
fez para despertar desejo sexual nela, dela querer casar por não suportar os desejos e as atrações. Só que como ela jejuava muito e orava, e uma vida dedicada a Cristo, não estava dando certo as magias que São Cipriano fazia. São Cipriano por quê? Porque depois ele foi tido como santo, ele virou, apesar que tem um outro Cipriano católico da arte que não é esse mesmo. E aí o que aconteceu? Ele foi e se converteu, porque ele não conseguiu dobrar, fazer a magia acontecer, então ele viu que tem um poder maior, ele se converteu. O próprio demônio veio com um caixão de fogo para levar ele para o inferno, você vai comigo, você é meu discípulo. Ele rejeitou. Depois a própria igreja católica cozinhou ele em óleo quente, ele e essa princesa foram levados para um tacho quente, conta-se a história, a lenda, né? Não sabemos se é totalmente verdade. E eles, invocando o poder de Cristo, suportaram também a gordura quente, não morreram. E Cipriano teria morrido cristão católico naquela época. Então esse rapaz também que fazia todas as coisas se converteu e abandonou todas as suas práticas. Mais um caso que eu vou contar aqui rapidinho para vocês. Teve um que ele queria namorar, ele trabalhava no frigorífico, ali limpando o chão do frigorífico. E ele engraçou-se pela secretária do frigorífico. E ele queria a secretária para ele. Ela foi e humilhou ele. Falou, eu não quero nem um gerente que é gerente do frigorífico. Eu não quero, é doido por mim. Eu vou querer você que limpa o chão da fábrica. E aí ele ficou triste com aquilo, comprou um chocolate e fez a magia oferecida a Cosme e Damião, as entidades Mirim. Exu Mirim, Cosme e Damião, que trabalha com a questão de crianças de doce. E levou aquela caixa de chocolate e deu pra ela, só que ela não comeu. E depois ela comeu no escritório e acabou se apaixonando por ele. E ele chorou por ele, gritou, ele não quis mais. Desculpa aí por essa interferência, mas é uma ligação. Eu vou atender esse round. Obrigado.